Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora aí falar sobre o Esporte Clube do Recife, meus amigos. Bronca pesada aí. Tudo indica que vice-presidente do esporte e a diretoria do esporte não estão satisfeitos com o trabalho de Pepa. Isso mesmo, meus amigos. Tem direta, vou trazer aqui a matéria para vocês para a gente entender e conversar sobre tudo, meus amigos. Bronca pesada. É a primeira vez aí que eu vejo uma entrevista de alguém da diretoria do esporte, agora o vice-presidente do esporte, vir falar sobre o treinador e mandar indiretas bem diretas. Isso mesmo. A gente vai conversar um pouco sobre isso para você entender mais. Mas antes, meus amigos, se você é torcedor do esporte, quer saber de tudo que acontece no Leão da Ilha do Retiro, já se inscreve aí no canal, que eu trago todas as notícias quentíssimas do maior do Nordeste, beleza? Mas bora pro vídeo. Vamos lá, meus amigos, vamos conversar um pouco aí sobre a entrevista do vice-presidente do esporte. Isso mesmo. A torcida do esporte está insatisfeita. A gente sabe aí que a diretoria do esporte é um pouco passiva, passa muita mão na cabeça de Pepa, mas agora, meus amigos, parece que as coisas estão mudando para o lado do treinador do esporte. Está ficando muito complicado, não a questão do time estar jogando ruim, não só isso, mas o tudo indica que Pepa tem algumas metas a ser cumpridas, alguns estágios de evolução do time e ele não está cumprindo, meus amigos, exatamente. Mas, meus amigos, o esporte, como a gente sabe, perdeu aí para o Altos, mas a bronca toda que a diretoria pode estar insatisfeita com o Pepa não é isso, não é porque perdeu para o Altos. A bronca, meus amigos, é que o esporte teve duas possibilidades de terminar em primeiro lugar na Copa do Nordeste. O esporte, como a gente sabe, terminou em segundo lugar e vai agora esperar o terceiro colocado, que tudo indica pode ser o Ceará, já pegar o Ceará nas quartas de finais da Copa do Nordeste. E se o Sport tivesse terminado em primeiro, já facilitaria muito, ia pegar ali ou o América de Natal, talvez o Náutico em quarto lugar. E, meus amigos, o Sport aí, o time de Pepa, teve essas duas chances, que a primeira foi contra o Vitória, botou o time reserva contra o Vitória, um time totalmente desorganizado, totalmente diferente. E no caso foi lá e perdeu para o Vitória, que estava com o time reserva também. Na minha opinião, como eu venho dizendo para vocês, não tinha necessidade nenhuma do jogo contra o Vitória o Sport colocar o time reserva. Até porque o Vitória estava com reserva porque iria enfrentar o Bahia no segundo jogo da final do Campeonato Baiano. E o Sport não tinha para quê? O Sport ia enfrentar o Retrô no primeiro jogo do Campeonato Pernambucano. Falando do Vitória que enfrentar o Bahia e o Sport que enfrentar o Retrô, o Sport com o time reserva empataria com o Retrô e ainda teria outro jogo. Achei totalmente desnecessário e perdeu a oportunidade. Mas teve a segunda chance aí que o Sport teve, que era para poder passar pelo Altos em casa, jogando tranquilo. Eu, particularmente, pensei que o Vitória iria ganhar do Motoclube e o Vitória empatou, mas o Sport, mais uma vez, não conseguiu ganhar para o Altos e ficou em segundo lugar. E aí é onde chega o ponto, que é aí onde o vice-presidente do esporte já ficou meio chateado e a cúpula do esporte também. Mais uma vez, Pepa coloca o time reserva. E o time, meus amigos, reserva, parece um bando. É jogador só faz cruzar a bola na área, tudo que a gente sabe, eu não vou estar me estendendo sobre isso aqui, para a gente não estender tanto. Mas, meus amigos, e com isso, a diretoria do esporte se pronunciou, teve uma entrevista coletiva aí do vice-presidente do esporte e eu vou trazer ela agora para vocês e a gente vai pontuar alguns casos que o presidente e o vice-presidente do esporte trouxe. Mas bora lá para o que o vice-presidente do esporte falou. Vamos lá para a matéria. Vamos lá, meus amigos. Como vocês estão vendo aí, a matéria é do Meu Esporte. Vamos descendo aqui. Diretor analisa trabalho de Pepa no esporte. Desafio é transformar elenco em time. Veja o que ele está falando e a gente vai frisar muito nesse ponto, que a gente vê que ele não está satisfeito. Aqui está dizendo que é o diretor, mas na verdade foi o vice-presidente do esporte. Mas vamos lá. O Sport vai iniciar sua caminhada na Série A contra o São Paulo neste sábado, dia 29, às 18h30, no estádio do Morumbis.
Porém, os torcedores vêm criticando o começo do time em 2025. Porém, a diretoria rubro-negra segue defendendo o técnico Pepa. Essa parte aqui eu não concordo tanto. Claro que já saiu em defesa mais vezes, mas agora não saiu em defesa e a gente vai ver. Mas descendo mais um pouco, meus amigos, esse aqui que vocês estão vendo é o Rafael Campos, que é o vice-presidente do Sport. Vamos lá. Em entrevista ao podcast Beto Lago de Primeira, o vice-presidente do Executivo do Sport, Rafael Campos, afirmou que o tempo é crucial para transformar o elenco montado em um verdadeiro time de futebol. Começou já aí direto, meus amigos. O tempo é crucial. Tudo indica aqui, o que é que ele está falando é o seguinte: Pepa está atrasado, o tempo dele passou, o tempo é crucial. Está perdendo tempo e o time não virou, no caso, o elenco não virou um time de futebol. Ele está comparando o esporte com o elenco. Tipo, acabou de contratar jogadores agora, é um elenco. E a gente já está em março e Pepa ainda não ajeitou o time. O time é perdido. Mas vamos lá, concluindo, meus amigos. O que é que aí Rafael Campos falou? Abre aspas. Montamos um excelente elenco que tem desafios. Mudamos mais de 50% do elenco do ano passado. Isso aí tá tudo bem. O desafio é transformar esse elenco em grupo. Depois, transformar esse grupo em time. Preste atenção que ele falou aí. Isso é um recado direto para Pepa. O desafio é transformar esse elenco em grupo. Então ele está dizendo aí que o Sport, até então, ainda não tem um grupo, que é um básico de qualquer time. O que é um grupo, Jackson? Um grupo é o que um lateral direito faz hoje, o reserva também sabe fazer. Então isso é um grupo, tá? Isso é um grupo. E ele está dizendo que o Sport, que no caso de Pepa, ainda ele não conseguiu transformar esse elenco em grupo. Então, Pepa está atrasado. Isso aí já está mostrando insatisfação com o Pepa. E depois, transformar esse grupo em time. Então, meus amigos, Pepa ainda não conseguiu nem fazer o básico. A gente está em março e Pepa não conseguiu transformar esse elenco em grupo e muito menos transformar esse grupo em time. Basicamente aí, o que Rafael Campos está dizendo é: Pepa não conseguiu fazer esse time jogar. O time reserva é um e o time titular é outro. O time titular, que a gente sabe que Pepa diz que não tem time titular nesse rodízio dele, ele diz que nem é rodízio, mas ele diz que não tem time titular, mas a gente vê que com o time titular, que existe sim o time titular, o Sport joga de uma forma. Mas quando é com o time reserva, é de outra forma. Então, não tem um padrão de jogo. O que Rafael Campos está dizendo é: Pepa precisa ter um padrão de jogo para depois formar um time, um elenco forte. E ele não conseguiu fazer isso. Isso são palavras, meus amigos, do vice-presidente do Sport. Quando vem externar, é porque a situação já não está muito boa. Mas bora descendo aí para a gente ver mais aí o que ele falou. Rafael também comenta que a rodagem de elenco feita em partidas como a derrota para o Altos do Piauí na noite da última quarta-feira, dia 26, é entendível para dar entrosamento entre os jogadores e deixar os jogadores aptos fisicamente para as inúmeras partidas importantes que acontecem durante o ano. Mas bora lá que ele falou mais. Abre aspas mais uma vez para Rafael Campos. O nosso treinador deve passar a ter um padrão de time. Ele já foi direto, meus amigos. Ele já está informando aí que Pepa não tem padrão de time. Foi o que a gente conversou e que está todo mundo vendo. E agora, finalmente, a diretoria do Sport abriu o olho para ver que Pepa não tem um padrão de time. O nosso treinador, mandando um recado direto para Pepa, deve passar a ter um padrão de time. Ontem tínhamos um jogo super importante para a classificação, mas também estrearemos sábado na Série A e tínhamos acabado de vir de uma final de campeonato no fim de semana. Então acredito que rodar o elenco ontem era completamente razoável. Opina o vice-presidente. O que ele está dizendo é: beleza, o time é razoável, tinha que rodar porque a gente veio de uma final e os jogadores estavam desgastados, alguns. Porém, o nosso treinador deve passar a ter um padrão de time.
O que aí Rafael Campos está dizendo é: Pepa não tem um padrão de time ainda, ele não mostrou um padrão de time. A gente não está falando do time titular, é o elenco. O elenco ali não se formou um grupo que sabe, ó, vou ver o Sport jogar. O lateral direito, como eu acabei de falar, joga dessa forma, o lateral esquerdo, existe um padrão. Não, o que a gente vê no Sport é o time considerado titular, que a gente sabe quem são os titulares, é um padrão de jogo que está evoluindo ainda. Porém, quando a gente vê outro time, que é o time reserva, é bola lançada na área, ninguém sabe o que vai fazer, é chutes ridículos dos jogadores, não existe um padrão. O time titular joga de um jeito e quando vem o reserva é de outro jeito. E o que a diretoria do Sport está falando é o seguinte: acabou a paciência, Pepa. Forme aí pelo menos um grupo para poder sim formar um time que você ainda não formou. Meus amigos, essa é a minha opinião sobre o que o vice-presidente do Sport falou. Deixa aí nos comentários a tua opinião, se tu concorda ou não concorda com ele, beleza? Tamo junto e até a próxima.